Meus amigos, vamos acompanhar aí o desespero da Rede Globo aí, com o ministro Fux, que pediu para sair da primeira turma e indo para a segunda turma. Isso é muito importante nos processos que há de vir aí, que vão ser julgados pela segunda turma, e também que o Fux é relator. Agora, na segunda turma, tem o Fux, tem o Nunes Marques e tem o André Mendonça. São um total de 5. Lá também tem o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. São 5 mais 3 ministros ali, que 2 que o Bolsonaro indicou, e o Fux, que vem fazendo um papel brilhante dentro do STF. Olha só a reação aí da militância da Globo. Esse vídeo está sensacional. Eu quero pedir para vocês, já deixa aqui o seu like, ó, deixa o like aqui, não custa nada. Se inscreva no canal se você não for inscrito e vamos acompanhar esse vídeo. Ação que está repercutindo desde ontem, falando sobre a transferência, né, o pedido para sair da primeira turma do ministro Fux para a segunda turma. Ontem, conversando com vários integrantes da corte, também muita gente que estava acompanhando e observando como ficou a situação do ministro Fux desde o voto divergente que ele deu na primeira turma. Os ministros da corte com quem eu conversei, Valdo, me disseram que eles não estavam esperando essa mudança do Fux da primeira para a segunda turma. Por quê? Primeiro, o ministro Fux, de fato, ficou sem ambiente, sem clima na primeira turma depois do voto. Só para lembrar aqui, o ministro Fux deu um voto divergente, que é mais do que direito, né? É mais do que bem-vindo a divergência, mas ele ficou sem ambiente ali entre os colegas isso já era público, a gente já tinha debatido muito isso aqui. Mas por quê, na visão de colegas ali da corte, que eles achavam que o ministro Fux não ia pedir a transferência? Eu já falo desse aqui que vocês estão colocando no ar, porque eu estou trazendo primeiro essa apuração de ontem, para poder contextualizar para o nosso assinante, que eu acho que fica mais fácil. O ministro Fux estava sem ambiente, sem clima na primeira turma, mas na segunda turma ele vai ser presidido pelo ministro Gilmar Mendes, com quem ele não tem uma boa relação, não tá bom. Semana passada, inclusive, a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, trouxe uma conversa de bastidor entre eles, o ministro Fux dizendo que sabia que ele estava falando pelas costas, ele e o ministro Gilmar, e o ministro Gilmar Mendes disse que não estava falando pelas costas, estava falando na frente dele mesmo. Eles brigaram. Então, assim, eu até conversando com algumas fontes, por que ele sairia da primeira turma para a segunda turma para ser presidido pelo ministro Gilmar Mendes? Então, alguns cenários levantados por integrantes da corte que eu queria dividir com vocês. Primeiro, ficou sem clima, prefere sair, mesmo nessa situação tendo o ministro Gilmar Mendes lá, de tão insustentável que estava o ambiente na primeira, é um cenário. Segundo cenário, na visão de integrantes da corte, tá? O ministro Fux, Valdo, sai da primeira turma e passa a formar uma maioria para temas bolsonaristas na segunda turma. Por que isso é importante? Ainda também não essa aí que eu estava falando. Por que isso é importante? Porque não é que o ministro Cássio, o ministro André Mendonça, eles têm um alinhamento automático para todos os casos, para todos os temas, mas para casos bolsonaristas, acredita-se que eles tenham um alinhamento mais natural. E o ministro Fux, pelas decisões que ele deu na primeira turma, na visão de colegas, ele estaria alinhado automaticamente em casos bolsonaristas, vou frisar isso, na segunda turma. Então esse é o segundo cenário. Viraria 3-2, né? Só para lembrar exatamente que o placar ali na segunda turma ficaria 3-2, porque ministro André Mendonça, ministro Cássio, ministro Fux, se o ministro Fachin conceder aí esse pedido, aceitar, e aí tem o ministro Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. Então seria um placar de 3-2 para temas bolsonaristas na visão de integrantes da corte. E o terceiro motivo que me chamou a atenção, que essa apuração é mais complexa que a gente debatia aqui, que é a seguinte: conversando com fontes do Supremo, eles me disseram, tem também a possibilidade, porque estavam me explicando assim, o ministro que sai da primeira para outra turma, de uma turma para outra, leva na bagagem, leva uma malinha com seus casos. Se ele quiser, ele pode levar tudo. Todos os casos. Que interessar ele, né? Que interessar. O Paulo já vai contar esse bastidor que é interessante. Aí, conversando com alguns ministros, alguns deles me disseram, tem aquele recurso do ex-presidente Bolsonaro contra uma decisão que o impede de disputar eleições por 8 anos. Então, é o recurso da inelegibilidade. Aí eu falei, mas ele pode levar esse recurso? Aí o que me explicaram? Sim, se não começou a ser julgado na primeira turma, ele pode tentar levar esse recurso para a segunda turma. Aí, conversei com mais 2, 3 ministros que me disseram isso. Depois que eu publiquei essa informação, algumas fontes do Supremo me procuraram para dizer que, olha, técnicos aqui estão dizendo que ele não pode levar, porque já teria começado a ser julgado na primeira turma. Por quê? Aí eu vou ler para vocês aqui. O relator que foi sorteado foi o ministro Zanin, o primeiro sorteado. Só que o ministro Zanin, lá em 2024, ele se declarou impedido. Aí fizeram um novo sorteio, caiu com o ministro Fux. E aí, na visão dessas fontes que me procuraram, por isso, a primeira turma já seria preventa, ou seja, esse recurso teria que ser julgado na primeira turma. O ministro Fux, mesmo na segunda turma, teria que ir para a primeira turma julgar esse recurso. Algumas fontes estão me dizendo assim, mas isso não é mérito, não é entrar no mérito. E não é, né? E não é. Só de redistribuição só não é mérito, né? Quando você só pega o Cristiano Zanin se declara impedido, porque já tinha sido advogado lá atrás em relação a esse processo, né, quando era advogado, foi só uma questão processual e não de mérito. Ainda não se julgou
o mérito deste recurso. Né? Então tem um grupo no Supremo que acha, não, olha, como já teve essa redistribuição, já começou a tramitar na primeira turma, e por isso não pode sair da primeira turma. Seria, como a Andréa disse, seria preventa a primeira turma. Sim. Tem gente que diz que não, como não começou o mérito, ele pode carregar. E o ministro que sai de uma turma e vai para outra, ele pode levar os seus processos. É uma decisão dele, cabe a ele. Olha, eu quero levar, vou levar. Por exemplo, o ministro Edson Fachin, quando ele saiu ali da primeira turma e foi para a segunda turma, ele não quis ficar... Não, é o contrário, né? Bom, quando ele deixou uma turma, vou sintetizar assim, aí o Barroso ocupou a vaga dele. Quando o Barroso ocupou a vaga dele, ele deixou para o Barroso os processos da Lava Jato. Que o Barroso não gostou nem um pouco, queria que ele levasse esses processos com ele. Então, é um direito de quem sai carregar os seus processos. Ele pode carregar esse processo? Tem gente que diz que sim. E com isso, ele poderia dar essa decisão na segunda turma, que, como disse a Andréa, para temas bolsonaristas, né, Andréa? Olha lá, ó. Para temas bolsonaristas, teria uma maioria, que é Nunes Marques, André Mendonça e o próprio Luiz Fux. Mas quem diz que ele não pode levar, só para mostrar como isso é uma discussão dentro do Supremo, até isso vai ser uma discussão. Porque essa turma que diz que ele não pode levar, não poderia levar, porque já começou a ser analisado na primeira turma, consideram que teve um andamento, então... É redistribuição, como teve a redistribuição. Teve a redistribuição, não discutiram o mérito, né? Mas nessa questão de quem vai ser o relator ou não. Então, a primeira turma tem a preferência, está preventa para discutir e julgar esse recurso. Alguns ministros me dizendo que acham que ele vai tentar levar, que isso vai ser um debate. A gente vamos acompanhar para saber, mas que é um debate... E tem um efeito maior isso, né, André? Que é isso, quando você olha para a segunda turma. Se olhar na primeira turma, esse recurso dificilmente seria acatado, concorda? Não vai ser acatado. A ministra Carmen Lúcia é egressa do TSE, que votou na época dos processos da inelegibilidade lá. O ministro Alexandre de Moraes, que também veio do TSE, que também estava ali julgando as questões de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo mesmo caso, né? Cristiano Zanin está se dizendo impedido, mas Flávio Dino também votaria. Você teria 3 votos ali certos ali para não aceitar o recurso. Com Fux migrando para a segunda turma, o cenário muda. Né? Você tem André Mendonça indicado por Bolsonaro, você tem Nunes Marques indicado por Bolsonaro, que tem mostrado que quando o julgamento, lá na segunda turma, presidida por Gilmar Mendes, quando tem algum tema relacionado a Bolsonaro, eles costumam votar, como disse André, de forma alinhada. E Luiz Fux, nos últimos julgamentos na primeira turma, passou a ter um voto mais alinhado ao bolsonarismo. Aí ele carregaria esse processo para lá com a possibilidade de 3-2 a favor de Bolsonaro. Né? Então você poderia ter uma reversão da inelegibilidade dele. Mas que não teria efeito. A gente já explica. Deixa eu só também registrar, porque eu fui ouvir também, para tirar um pouco do Supremo, o doutor Gustavo Sampaio, fui ouvir um jurista, que na visão dele a primeira turma está preventa, mas que o ministro Fux pode tentar levar, sim, mas que na visão dele a primeira turma é preventa. Mas é interessante esse debate. Gustavo Sampaio acha que é preventa. Que como teve só a redistribuição, o processo já começou a tramitar. A equipe do ministro Alexandre de Moraes tem a mesma visão. Como começou a tramitar na primeira turma, é preventa. Outros ministros da primeira turma pensam diferente. Acham, olha, ele pode carregar. Então vai ser uma discussão ali dentro. E não é uma discussão simples, porque acaba levantando uma causa que o bolsonarismo vem defendendo. Temos que reverter a inelegibilidade de Bolsonaro para que ele seja candidato no ano que vem. Mas André está dizendo que é inócuo. Por quê, André? Não, você que tem essa apuração maravilhosa. A gente fez uma apuração conjunta aqui. Não, ele seria inócuo, da ficha limpa. Por conta, ele vai ser, a sentença vai ser confirmada agora, lá pela primeira turma, no caso da ação penal do golpe, e aí ele ele cai na ficha limpa, né? Com isso, ele perde os direitos políticos durante o período da condenação, 27 anos e 3 meses. Ele não foi beneficiado pelaquela mudança que foi feita na ficha limpa, que foi sancionada pelo presidente Lula. Não atinge Bolsonaro. Então, mesmo que ele consiga reverter a inelegibilidade pelo TSE, vai ter inelegibilidade pelo STF, no caso da ação penal do golpe. Mas como a gente comentava aqui antes do programa, Thomas, o que importa aqui é o discurso, né? Mesmo que não tenha nenhum efeito prático, como alguns bolsonaristas estavam me dizendo, para eles importa mostrar que o Supremo tentou, que teve ali, que o Supremo, de fato, as turmas, na verdade, estão divididas, estão rachadas, né? Na primeira turma tem um resultado, na segunda turma tem um outro resultado. Sadia, eu e o Dapi estavam exatamente falando isso, ou seja, o fato jurídico é nulo, mas o fato político é real, né? Você cria um fato político, mas tem um fato político que pode se estender durante alguns meses ao longo de 2026. Bolsonaro ainda pode ser candidato, Bolsonaro, você consegue esticar esse processo durante alguns meses, que pode iludir parte dos eleitores bolsonaristas, mas e mantém ainda né, uma falsa esperança de que Jair Bolsonaro possa ser candidato a presidente do ano que vem. Mas juridicamente está evidente que, assim, mesmo que esse processo de 2023 seja revisto, nós temos o processo de 2025 que conclui que o ex-presidente já foi condenado. É só uma questão de prazos agora para isso estar transitado julgado e ele não poder, ele está preso e não poder ser candidato. Joel,
É isso, vou na mesma linha. De que adianta, mesmo que consiga reverter a inelegibilidade do processo eleitoral que ele sofreu em 2023? Vai ter o crime que ele está condenado agora, que vai trazer consigo a inelegibilidade também, de acordo com a lei da ficha limpa. Agora, para o Bolsonaro, quanto mais ele puder confundir, melhor, do ponto de vista político. Juridicamente não muda nada, mas do ponto de vista político. Por quê? Para a maior parte das pessoas, até essa distinção tão clara entre, olha, uma coisa foi o processo eleitoral, por abuso de poder político, que ele foi condenado ali por conta da eleição de 22. Outra coisa é a trama golpista, que ele está sendo condenado no Supremo. Na cabeça de muita gente fica mais ou menos parte de uma mesma coisa. E se reverte aqui no Supremo, se reverte a decisão do TSE, já reforça para muita gente a narrativa que é aquela do qual o bolsonarismo depende hoje em dia, de dizer o Bolsonaro é um grande perseguido político, tudo que a justiça faz contra ele é cheio de problemas, cheio de vícios e acaba sendo revertido depois, alimentando então uma esperança de que todas essas derrotas jurídicas possam ser revertidas pela via da política a partir de 2027, caso o Congresso, eleições para o Congresso, Câmara e especialmente Senado, sejam muito favoráveis ao Bolsonaro. Mas é isso, é jogando para um futuro no qual, e daí, do ponto de vista da visão deles sobre a opinião política, pode ter algum mérito de dizer, olha, o importante agora para eles é tumultuar, é confundir, é tudo que ajuda a criar essa impressão de que os processos contra o Bolsonaro foram cheios de problemas, tudo isso acaba, talvez, ajudando eles. Mas na prática aqui da nossa justiça, é claro que não vai mudar nada. Na prática, o grande objetivo bolsonarista hoje é mostrar que existem dois Supremos. Né? Uma ala na primeira turma, outra ala na segunda turma. Se tiver maioria, então tem essa possibilidade. Eu falei de alguns cenários que eu fui citando aqui, trazendo para vocês. Tem um outro que eu lembrei aqui da apuração, que é a possibilidade de um outro ministro pedir para migrar para a primeira turma. Aí tudo isso que a gente falou cai por terra. Se o ministro André Mendonça pede para mudar. Mas aí ele tem que ter uma vaga. Pode? Será que pode? Boa pergunta, realmente. Não, esses ministros que eu ouvi dizem que isso é um cenário. Eles também trabalham com esse cenário. Pro lugar do... Porque é a preferência de quem tá, né? Quem tá. Só pra gente lembrar, até trouxe essa matéria, não sei se a gente tem aí fácil, em 2023, quando eles decidiram que as turmas iam julgar os casos penais, o ministro Dino fez o pedido para ir para a primeira turma. E aí, depois, a turma bolsonarista ficou dizendo que a primeira turma vai julgar contra Bolsonaro, uma perseguição. Mas teve a chance de outros ministros pedirem também, e ninguém pediu. O ministro Cássio não pediu, o ministro André Mendonça não pediu. O ministro Dino foi parar na primeira turma. Mas eles havia essa janela. Oportunidade. Isso não aconteceu. Então, só para mostrar alguns cenários do que a gente está discutindo, com base nas informações que a gente apurou, estamos trazendo para vocês lá do Supremo. Se, de fato, o ministro Fux quiser tentar levar esse recurso da inelegibilidade de Bolsonaro para a segunda turma, acho que está claro que vai ter discussão. Porque tem uma turma no Supremo dizendo, aqui dividindo a apuração, que ele não pode fazer isso, porque já começou a ser discutido na primeira turma a relatoria, né, os ministros Zanin pedido, o Fux sendo sorteado, que já, por ter tido um andamento, então a turma está preventa, ou seja, cabe a essa turma discutir esse recurso. Outra ala do Supremo me diz que não, que ele pode tentar levar, dizendo que não teve andamento. Então, não teve discussão de mérito. Não teve discussão de mérito. Então, acho que o que está dado, Valdo, a gente pode dizer, é que vai ter debate. Vai ter barulho. É do que o bolsonarismo hoje sobrevive, é exatamente fazer barulho, porque ele está numa situação... O projeto da anistia e da redução de penas a Bolsonaro não tá prosperando, está praticamente parado dentro da Câmara dos Deputados, mostrando a dificuldade que o bolsonarismo hoje enfrenta para tramitar essa agenda. Tem sofrido ali derrotas dentro do Supremo Tribunal Federal, então o que ele pode fazer é exatamente fazer barulho. E sabendo que ele está fazendo muito barulho com efeito prático nos Estados Unidos, agora nem barulho, nem efeito prático ele tem conseguido mais fazer nos Estados Unidos por intermédio de Eduardo Bolsonaro, por conta da aproximação entre Trump e o presidente Lula. Então o cenário para eles agora que resta é o cenário de criar ruído, gerar barulho, André. Só para mostrar aqui, daqui vou jogar para você essa matéria que eu fiz em abril, dizendo que o julgamento do golpe poderia ter tido uma outra composição na primeira turma, mas o Supremo não teve pedido de mudança. Não teve do ministro Nunes Marques e do ministro Mendonça. A vaga que foi deixada pela ministra Rosa Weber ficou aberta por 5 meses e acabou sendo ocupada por Dino. Então, só para mostrar, tá lá no G1, quem quiser recuperar, 14 de abril de 2025, da PI. Essa é a estratégia jurídica, ver se me esquece, né? Porque dava para ter pedido a transferência nesse caso. E mudaria, a gente falando aqui de embargos, mudaria a matemática. Agora eu discordo um pouco que uma eventual ida do ministro Fux para a segunda turma venha causar apenas barulho. No caso que a gente comentou, que é o caso da inelegibilidade no TSE, sem sombra de dúvida, é inócuo. Agora, outras ações de interesse do bolsonarismo vão acabar parando na segunda turma, onde ele terá maioria. Onde esse campo terá maioria. Isso pode ter efeito prático em outras ações.
Além do mais, isso do ponto de vista meramente jurídico. Agora, do ponto de vista político, para a narrativa de que o Supremo está dividido, que praticamente metade do Supremo achar que é uma indecência, uma injustiça condenar o Bolsonaro e tutti quanti, fica muito mais fácil para marcar o discurso. Olha, tem uma turma do Supremo que é contra isso aí. E uma turma, não no sentido coloquial, mas no sentido físico. Aí você diz, está rachado. Então, do ponto de vista da política, você ganha um outro impulso também para insistir nessa tese, baseada no fato de que realmente haverá uma turma no Supremo que terá mais propensão a ver com simpatia as ações que dizem respeito a Bolsonaro e tutti quanti do que a primeira turma. Então, pode ser mais do que meramente barulho. Você, Lins? Tô nessa aí entre o barulho e o efeito prático disso, do que pode acontecer. Agora, quanto ao barulho, me parece que essa é uma tática que é utilizada muito hoje em dia no Brasil pelo bolsonarismo, utilizada mundo afora também por movimentos normalmente ligados à extrema-direita hoje em dia, que tentam, de alguma forma, alimentar o descrédito também sobre a capacidade das instituições da democracia lidarem com os problemas da democracia, né? Por mais que isso não traga ali o efeito jurídico desejado, o que isso traz de mobilização nas redes sociais, principalmente, e alimentando um debate sobre algo impossível, mas quase que palpável, é algo que merece a nossa atenção, sim. Quer dizer, para além do barulho, tem o tumulto nas redes gera mobilização, engajamento. A gente está falando de um mundo em que Big Tech escolheu o lado político e tudo mais, é realmente uma perspectiva preocupante quando você quer defender a necessidade de um debate sério, adulto e de processos jurídicos no Brasil, como dizia o Joel há pouco, né? Esse processo agora do golpe andou para o ritmo da justiça brasileira com uma velocidade incrível. E isso é bom para a democracia, na verdade, para mostrar que as coisas têm uma suspeita e tem uma acusação, tem um indiciamento, isso vai andar, vai virar processos, acusados e tudo mais, devido ao processo legal sendo respeitado, a defesa se pronunciando, a acusação se pronunciando, e depois chega um desfecho. É bom que isso aconteça. Você transformar todo e qualquer questionamento jurídico em algo que precisa ser novamente debatido nas redes sociais, rebatido, contestado e tudo mais, aí você cria um barulho que pode virar um fato lá na frente também, e isso não é bom para a saúde da democracia. Meus amigos, acompanhamos aí a Rede Globo aí falando sobre essa ação importantíssima do ministro Fux, que vai aí dar muitos resultados muito em breve. Tem a questão da votação aí da inegibilidade do presidente Bolsonaro, que está na mão do Fux, ele é o relator, e ele vai levar isso para segunda turma e lá vai ser votado e tem uma chance gigantesca de ser aprovado. É o fim da inegibilidade, deixar o Bolsonaro elegível, e aí o Brasil precisa ir para as ruas, porque aí o que precisa, necessita acontecer? A anistia. Tendo a anistia, o Bolsonaro vai estar na rua e vai estar na urna, o Bolsonaro elegível na urna. Primeiro, o Fux faz esse passo muito importante. Eles estão aí falando, por que o Mendonça ou o Nunes não pediu para ir para a primeira turma para fazer esse voto lá na primeira turma, mas não ia adiantar, ia ficar 3-2, ia perder, ia ser o voto do Nunes ou do André Mendonça e do Fux, ia ser só 2 votos, infelizmente, não ia adiantar. Aí o que eles queriam? Ter também a maioria, porque o Lula iria indicar um ministro do STF, e aí o Fux, inteligentíssimo Fux, o Fux precisa entrar para a história aí para ser contada, porque isso que ele fez agora, passando para a segunda turma, é um grande ato que pode colocar a direita e o presidente Bolsonaro na cadeira de presidente agora em 2026. Muito importante esse ato, importantíssimo. Mas o primeiro passo o Fux deu. O Fux vai fazer a parte de deixar o Bolsonaro elegível. Só que o Bolsonaro foi condenado nesse ato aí da farsa do golpe. Mas o que é preciso? A anistia. Aí é necessário a anistia para colocar o Bolsonaro nas urnas em 2026. Importantíssimo. Galera, esse vídeo necessita chegar em mais pessoas. Isso só faz de uma forma. Você deixando seu comentário aqui embaixo, já deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal, é importante para você acompanhar todos os vídeos. E para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas, você vai comentar, como eu falei, vai deixar aqui o seu like, comentar e deixar o seu like. Importantíssimo isso, galera. Esse vídeo vai alcançar mais e mais pessoas de direita e pode mudar a história aí
de muitas pessoas que estão com a cabeça sendo moldada por essas desinformações que está acontecendo dia após dia, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.